E se eu te disser que o Brasil e os Estados Unidos estão prestes a entrar numa das maiores crises comerciais e políticas dos últimos anos? E que, no meio disso tudo, o governo Lula já prepara um verdadeiro arsenal de medidas contra Donald Trump? Pois é, meus amigos, a tensão está aumentando. E a notícia de hoje mostra como o clima entre Brasília e Washington pode esquentar ainda mais nos próximos dias. O governo Lula está se armando para reagir ao tarifaço de Trump, que ameaça os produtos brasileiros e pode abrir uma crise diplomática com reflexos na política interna e externa. E para você entender o tamanho dessa treta, não é só sobre tarifas. O que está em jogo é muito maior. É o prestígio do Brasil no cenário internacional. É a disputa política dentro do país, com o julgamento de Jair Bolsonaro se aproximando. E é também a guerra de narrativas entre Lula e Trump, dois gigantes com estilos completamente diferentes, mas que adoram falar grosso. Nesta sexta-feira, o Brasil vai comunicar oficialmente aos EPAs e os INTU que a Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, foi acionada para analisar medidas de retaliação dentro da chamada Lei de Reciprocidade. O governo evita usar a palavra retaliação, mas é disso que se trata. Mostrar que o Brasil não vai aceitar calado um tarifaço vindo da Casa Branca. E aqui já vai minha primeira provocação. Você acha que o Brasil deve comprar briga com os Estados Unidos ou é melhor engolir o prejuízo e tentar negociar? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse é um debate que vai mexer com a economia e a política nos próximos meses. O detalhe é que o governo sabe que essa briga pode durar muito. Processos como esse podem se arrastar por meses ou até anos. Só para você ter uma ideia, em 1999, os IKEA abriram um caso contra a carne da União Europeia que durou 20 anos. Ou seja, o Brasil precisa mostrar força agora, mas também ter paciência. Ao mesmo tempo, Lula tenta jogar para dois públicos. Internamente, passa a imagem de que o Brasil é forte, que não se curva, e que tem condições de enfrentar Washington de igual para igual. Isso reforça a narrativa para o público que já olha para 2026. Externamente, mostra à imprensa internacional que o país busca negociar, mas não vai se deixar intimidar. Para completar, o governo aproveitou o momento e mandou sinais em várias frentes. O vice-presidente Geraldo Alckmin assinou acordos no México, o Brasil recebeu ministros do Canadá para falar de comércio, e até a mega operação contra o PCC foi usada como recado indireto a Trump, que vive cobrando mais ação contra o narcotráfico na América Latina. Ou seja, Lula tenta mostrar que o Brasil está no controle, que reage quando precisa e que sabe usar política, economia e segurança como peças do mesmo tabuleiro. Mas eu quero saber a sua opinião. Essa postura é firmeza de estadista ou arriscada demais num momento em que o Brasil precisa de estabilidade econômica? Comenta aí embaixo que eu vou ler a visão de vocês. Para você entender melhor esse rolo, o governo Lula acionou a Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, para analisar possíveis medidas contra os Estados Unidos dentro da chamada Lei de Reciprocidade. Mas afinal, o que é isso? Basicamente, é uma regra que permite ao Brasil aplicar contra um país as mesmas medidas que ele adotar contra nós. Em outras palavras, se Trump decidir aumentar tarifas sobre produtos brasileiros, o Brasil pode responder aumentando tarifas sobre produtos americanos. É o famoso bateu-levou. Só que o governo evita chamar isso de retaliação, porque essa palavra pega mal na diplomacia. Fica parecendo uma declaração de guerra comercial. Em vez disso, Brasília fala em medidas técnicas ou investigações em andamento. É um jeito de manter a pressão, mas sem fechar as portas para o diálogo. Esse tipo de investigação pode durar de 8 meses a 1 ano, às vezes até mais, e não é garantia de que vai dar em alguma medida concreta. Mas o simples fato de o Brasil ter iniciado o processo já manda um recado forte para a Casa Branca e também para o mundo. Nós não estamos parados. Temos armas jurídicas e estamos prontos para usá-las se for preciso. E aqui vai uma provocação. Você acha que o Brasil deveria ir até o fim e aplicar sanções contra os EUA ou usar isso só como pressão para voltar à mesa de negociação? Comenta aí porque esse é um dilema
que divide até economistas e diplomatas. O curioso é que esse processo é parecido com o que os próprios Estados Unidos estão fazendo contra o Brasil. Trump abriu uma investigação no âmbito da Seção 301, uma lei americana de 1974 que permite punir parceiros comerciais considerados desleais. Essa investigação pode levar meses, e até agora os canais de negociação seguem congelados desde 4 de julho. Ou seja, os dois lados estão usando o mesmo manual. Cada um abre seu processo, cada um ameaça medidas, mas no fundo o que todo mundo quer é voltar à mesa para negociar. Enquanto isso, o governo Lula aproveita cada passo para reforçar sua imagem. Internamente, mostra que é firme contra Trump. Externamente, tenta se vender como defensor do diálogo, alguém que só usa medidas duras porque não tem alternativa. É um equilíbrio delicado. Se o Brasil parte logo para a retaliação, pode criar uma guerra comercial ruim para os dois lados. Mas se ficar só na conversa, corre o risco de passar a imagem de fraqueza. E aí eu pergunto para você, qual deve ser a postura do Brasil nessa disputa? Mostrar força e retaliar de verdade ou manter o discurso da negociação até o fim? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa escolha vai impactar não só a política, mas também o preço de produtos que chegam na sua mesa. Para muita gente, essa briga comercial com os Estados Unidos é só economia. Mas, na prática, ela também é política pura e tem tudo a ver com o cenário interno do Brasil. Sabe por quê? Porque enquanto o governo reage ao tarifaço de Trump, aqui dentro a gente está na contagem regressiva para o julgamento de Jair Bolsonaro, que começa na semana que vem. Ou seja, no mesmo momento em que Lula tenta mostrar firmeza contra Washington, ele também passa a imagem de que o governo está no controle e preparado para qualquer crise, interna ou externa. Isso é estratégia. O Planalto sabe que a narrativa é tão importante quanto o resultado. Quando Lula e Alckmin aparecem anunciando medidas contra Trump, assinando acordos no México e até reforçando operações contra o PCC, eles não estão falando só com o público brasileiro. Estão falando também com a imprensa internacional e tentando construir a imagem de um governo que atua em todas as frentes. Repara na sequência dos movimentos. Lula manda o recado da Camex contra os EUA. Alckmin anuncia acordos no México. O governo divulga uma mega operação contra o crime organizado. Tudo isso junto reforça a ideia de que o executivo não está parado, que reage até o fim. E esse discurso, claro, também mira em 2026, porque fortalece Lula e o PT contra a oposição que tenta colar nele a imagem de fraqueza ou submissão internacional. E aqui vai minha provocação. Você acha que Lula está realmente pensando em negociar com Trump ou está aproveitando o momento para turbinar sua imagem política de líder forte? Comenta aí, porque esse é o ponto central desse jogo. Até a postura do judiciário entra nesse cálculo. Alexandre de Moraes, por exemplo, decidiu não pedir prisão preventiva de Bolsonaro, mas determinou polícia na porta dele 24 horas por dia. E isso é simbólico, aumenta a pressão, mas evita dar munição para Trump ou para os aliados de Bolsonaro nos Isemueva dizerem que o Brasil virou ditadura. Ou seja, tudo é calculado. O executivo e o judiciário parecem estar calibrando seus movimentos para não dar pretexto a Trump de inflar ainda mais o discurso contra o Brasil. E aqui dentro, a opinião pública começa a sentir os reflexos. Pesquisas mostram que a imagem dos Iluscriva caiu de 56% de aprovação para 44% em menos de um ano, enquanto a China cresceu de 34% para 49%. Isso dá mais aval ao governo para se manter firme contra Washington. Agora eu jogo para você. Se a imagem dos Imasuna continua caindo e a da China subindo, o Brasil deve se aproximar mais da China e da América Latina ou tentar manter o equilíbrio entre as duas potências? Se tem um jogo em que cada passo é calculado, esse jogo é a geopolítica internacional. E o Brasil, queira ou não, está no meio de um tabuleiro onde os grandes jogadores são EUA e China. De um lado, os Estados Unidos, comandados por Trump, que sempre usou o discurso duro contra a América Latina. Agora, com esse tarifaço contra o Brasil, ele tenta mostrar poder e colocar pressão em cima do governo Lula.
Só que, ao mesmo tempo, Trump enfrenta resistências internas e sabe que não pode simplesmente romper com um parceiro comercial tão importante. Do outro lado, a China, que já é o maior comprador de produtos brasileiros. Enquanto a imagem do ZEUA despenca nas pesquisas aqui, a da China cresce. Isso abre espaço para o governo brasileiro se aproximar ainda mais de Pequim e reforçar a ideia de que o Brasil não depende só de Washington. Mas o Brasil não joga só com gigantes. A viagem de Geraldo Alckmin ao México e as conversas recentes com o Canadá mostram que o governo também aposta em ampliar sua rede de aliados na América Latina e no Mercosul. É como se Lula dissesse: não dependemos só de um lado, temos opções. Até a operação contra o PCC foi usada como recado internacional. Trump vive cobrando ação contra o narcotráfico na região e até já flertou com a ideia de classificar facções brasileiras como grupos terroristas, o que poderia abrir caminho até para a intervenção militar estrangeira. Quando o Brasil anuncia uma mega operação contra a máfia dos combustíveis, também manda um sinal. Nós estamos cuidando disso. Não precisa de você aqui. E essa é a grande disputa. Lula tenta mostrar que o combate ao narcotráfico e aos cartéis é uma pauta regional, que deve ser liderada pelos próprios países latino-americanos sem interferência externa. Esse foi um dos recados mais fortes da reunião da OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, realizada na Colômbia. Mas aqui vai a provocação. Você acha que o Brasil consegue se manter firme nesse equilíbrio entre o ZEUA e a China? Ou, mais cedo ou mais tarde, vai ter que escolher um lado? Deixa sua opinião aí, porque essa é a pergunta que define o futuro da nossa diplomacia. Lembre-se, cada movimento é simbólico. O boné azul que Lula usou com a frase "O Brasil é dos brasileiros" não foi só acessório, foi um recado direto. O Brasil vai negociar, mas vai defender seus interesses primeiro. Se Trump quiser mesa de negociação, o Lulinha Paz e Amor aparece. Se não quiser, o governo promete reagir. E aí fica o suspense. Até onde vai essa escalada? O Brasil vai conseguir segurar a pressão e manter os canais de diálogo abertos, ou esse conflito pode virar uma guerra comercial de verdade? Chegamos ao fim dessa análise e uma coisa já dá para dizer. O Brasil entrou numa partida de xadrez pesada contra os Estados Unidos, e cada movimento agora pode ter impacto direto não só na economia, mas também na política nacional. De um lado temos Trump, ameaçando com um tarifaço que pode atingir em cheio os produtos brasileiros. Do outro, um governo Lula, que não quer passar a imagem de fraqueza e já aciona a lei de reciprocidade para mostrar que está pronto para reagir. Só que essa briga não acontece no vazio. Ela se conecta com a política interna, com o julgamento de Bolsonaro, com as eleições de 2026 no horizonte e com a política externa, onde o Brasil tenta equilibrar suas relações entre UE, China e América Latina. O recado de Lula é claro. O Brasil não vai se ajoelhar. Vamos negociar, mas sempre defendendo os interesses nacionais. Ao mesmo tempo, ele também tenta se vender como líder do diálogo internacional, alguém disposto a conversar, mas que não tem medo de endurecer o jogo se for preciso. E aí surge a grande pergunta que eu quero jogar para você. Essa postura é firmeza de estadista, defendendo o Brasil de igual para igual, ou é arriscada demais e pode custar caro para nossa economia? Deixe sua opinião nos comentários porque esse debate é fundamental. Até onde o Brasil deve ir nessa queda de braço com Trump? E antes de encerrar, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve no Linha Direta e ativa o sininho para não perder as próximas análises. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que também gosta de política sem enrolação. No fim das contas, a verdade é que o jogo ainda está só começando. Trump pode voltar à mesa de negociações a qualquer momento, ou pode escalar ainda mais a crise. E o Brasil, entre firmeza e cautela, vai tentando mostrar ao mundo que tem condições de ser protagonista. E você, de que lado está nessa história? Prefere um Brasil que enfrenta, mesmo correndo riscos, ou um Brasil que foca no diálogo, mesmo que isso signifique engolir alguns sapos? Escreve aí nos comentários e bora debater juntos, porque essa novela internacional ainda promete muitos capítulos. E claro, você vai acompanhar tudo aqui no Linha Direta.